Glória a Deus, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui neste dia para mais uma aula, uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje vai ser somente uma introduçãozinha rápida da nossa lição 5 da Escola Bíblica Dominical, que tem por título O Deus Filho. Glória a Deus. E nós estamos aqui neste primeiro trimestre de 2026. Louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui uma lição maravilhosa. Vamos falar sobre o Deus Filho, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós vamos estar estudando aqui sobre a Trindade, sobre os três. Ouça isso no nome de Jesus. Queridos, aqui no texto áureo diz assim, nessa introdução que eu quero trazer para você, 1 João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ouça isso no nome de Jesus. E na verdade prática nós temos, Jesus Cristo não é apenas o Filho enviado por Deus, mas é verdadeiramente Deus, eterno, glorioso, e central no plano da redenção, digno de toda fé e adoração e obediência. Amém, amados? A nossa introdução que eu preparei aqui ao estudarmos a Santíssima Trindade, não podemos compreender corretamente a fé cristã sem conhecer e reconhecer quem é o Deus Filho. A Bíblia apresenta, queridos, Jesus não apenas como um grande profeta, um grande mestre ou profetas, como muitos conhecem, mas como Deus encarnado, que em João capítulo 1, versículo 1, já nos diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele aqui é apresentado como o Deus encarnado que entrou na história da humanidade, na história humana, para revelar o Pai e realizar a obra da salvação. E nessa lição, queridos, veremos sua divindade, sua centralidade e sua confirmação divina à luz das Escrituras. Vamos lá? Primeiro tópico, a divindade do Filho. A divindade do Filho. Queridos, a Bíblia afirma de forma clara e consciente que Jesus Cristo é Deus, certo? Amém. Vocês creem? Então, a sua origem, natureza e atributos revelam que ele não é um ser criado, mas eterno e divino. Jesus não foi criado. Jesus foi gerado, em Maria, porém ele não foi criado porque ele já é eterno, divino. Já existia, estava com Deus, ouça isso no nome de Jesus. A concepção virginal, queridos, não é um detalhe simbólico, mas um fundamento teológico. Jesus nasceu de Maria sem intervenção humana, como diz lá em Lucas, capítulo 1, versículo 34 e 35. O Espírito Santo operou milagre preservando a santidade do Filho. Isso confirma que ele não herdou a natureza pecaminosa de Adão, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 15. E a concepção virginal aponta para a iniciativa divina na salvação, e revela que Jesus é único em sua origem. Aí aqui no segundo subtópico, desse tópico primeiro ainda, nós temos a deidade absoluta do Filho. Jesus não é quase Deus, nem um Deus menor, não. Ele é chamado explicitamente de Deus, como em João 1:1, que nós acabamos de ler, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, então ele é chamado de Deus, porque ali está falando de Jesus, em João 1:1. Lá em Romanos capítulo 9, versículo 5 também vai falar, Tito capítulo 2, versículo 13. Então, amados, ele perdoa pecados, como está lá em Marcos capítulo 2, versículos 5 a 7, algo que só Deus pode fazer. Então, ele é Deus e ele perdoa pecado. Ele recebe adoração, como lá em Mateus capítulo 14, versículo 33 e João capítulo 20, versículo 28. Ok. A deidade de Cristo, amado, é absoluta, plena e eterna. Ouça isso no nome de Jesus.
Vamos agora ao terceiro tópico, subtópico, né? Os atributos divinos de Jesus. Queridos, Jesus manifesta atributos que pertencem exclusivamente a Deus, né? Eternidade. Então ele manifesta esse atributo, né? Que ele fala a Abraão, vai falar sobre que antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele falou isso aqui, então ele é eterno, certo? João 8, versículo 58. Ele é onisciente, são os atributos também que, né, pertencem a Deus, exclusivamente a Deus. Então a gente vê que Jesus é Deus, né? Ele é onisciente. Veja só, conhecia os pensamentos dos homens, em João capítulo 2, versículo 24 e 25, ele fala que não necessitava que os homens testificassem dos homens, porque ele sabia o que se passava no coração dos homens. Ok. Outro atributo também é a onipotência, né? Que pertence a Deus, esse atributo, então provando aqui que Jesus é Deus, né? Acalma o mar, cura enfermos e ressuscita mortos. Então ele é onipotente, todo-poderoso, e todo poder pertence a ele. E ele e tem também a imutabilidade, né? Então pertence a Deus e estava com Jesus, então ele é Deus, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não muda, tá? Hebreus capítulo 13, versículo 8. Amados, esses atributos confirmam que Jesus compartilha plenamente da natureza divina. Amém? Então está aqui, eterno, onisciência, onipotente, né? Imutabilidade, certo? Isto pertence a Deus e se pertence a Jesus porque Ele é Deus. Amém? Segundo tópico, a centralidade do Filho, né? Do Deus Filho. Vamos ver. Jesus é o centro da revelação divina, né, da fé cristã e do plano da redenção, queridos. Porque o subtópico 1 fala assim, a glória sobrenatural de Jesus. Amados, a glória de Cristo não é apenas futura, ela foi revelada. Na transfiguração, como lá em Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 5, em seus sinais e milagres, João capítulo 2, versículo 11, e também em sua ressurreição e exaltação, Filipenses 2, versículo 9 ao 11. Então a glória de Jesus, amados, revela quem ele é por natureza e não apenas por missão. Ouça isso no nome de Jesus. E o segundo subtópico desse tópico 2 vai falar sobre o testemunho da lei e dos profetas. Jesus, queridos, ele não surge desconectado do Antigo Testamento, jamais. A lei e os profetas apontam para ele, ouça isso no nome de Jesus. Então ele veio conectado com o Velho Testamento também. Isaías capítulo 7, versículo 14 vai falar sobre isto. Isaías capítulo 9, versículo 6 vai falar sobre isto. Miqueias capítulo 5, versículo 2 está falando sobre Cristo. E Salmo 110, versículo 1 também fala sobre Cristo. Então, o próprio Jesus afirmou isso, né, lá em Lucas capítulo 24, versículo 27. Ouça isso no nome de Jesus. Então, Cristo, queridos, é o cumprimento das promessas messiânicas e o elo, né, entre a antiga e nova aliança. Então, ele está conectado, sim, com o Antigo Testamento. Subtópico 3 desse tópico 2 vai nos falar sobre a aprovação divina do Pai. Olha, irmãos, o Pai testemunhou publicamente sobre o Filho, sabia disso? Aonde, irmão Luiz, você pode me confirmar? Sim. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, ali no batismo, né? Quando ele fala, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, ali foi um testemunho publicamente sobre o filho. Deus estava falando, todos escutaram ali a voz, falando que aquele era o filho de Deus. Também ele teve aprovação na transfiguração, né? Quando aquela voz também, a voz de Deus aparece e fala, a ele ouvi, tá? Este é o meu filho amado, e agora ele fala, a ele ouvi. Ouça isso no nome de Jesus. Foi quando Deus falou, aquela voz falou ali para os discípulos,
né, que estava ali com Jesus reunido na transfiguração. E pela ressurreição dentre os mortos também, Romanos capítulo 1, versículo 4, vai nos falar sobre isso também. Então, está aqui 3 exemplos, 3, né, provas de que Jesus Cristo ele foi aprovado divinamente por Deus, ouça isso no nome de Jesus, certo? Ele testemunhou sobre o Filho, Deus testemunhou sobre o próprio Jesus. Então, a aprovação do Pai, querido, confirma a autoridade, a missão e a identidade do Filho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero concluir para vocês aqui dizendo, querido, que Jesus Cristo é o Deus Filho, eterno, glorioso e central. E negar a sua divindade, querido, é comprometer o Evangelho, reconhecê-la é experimentar a salvação. Tá? Então, negar a divindade de Jesus é comprometer o Evangelho. Porém, reconhecê-la, reconhecer a divindade, né, é experimentar a salvação. Quem reconhece, experimenta a salvação de Cristo. Né? Como igreja, nós somos chamados não apenas a crer em Jesus, mas a honrá-lo, obedecê-lo e anunciá-lo por onde nós passarmos, pois Ele é o Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. Queridos, eu fico muito feliz por vocês estarem aqui mais um dia, aqui ouvindo esta lição maravilhosa, e espero que vocês fiquem conectados nesse canal, trazendo aí suas dúvidas, suas perguntas, nós estaremos aí respondendo a cada um de vocês, não porque nós temos mais sabedoria, porque nós somos mais sábios, não, porque nós estamos aqui para aprender um com o outro, e que Deus assim vos abençoe em Cristo Jesus, e até a próxima. Se Deus assim permitir, estaremos de volta com mais um estudo da Palavra de Deus. Eu vou deixar esta aula completa aqui no canal em breve. Não perca, você que tem gostado, que tem assistido o nosso trabalho, se inscreva e deixa aí o sininho das notificações aí acionado, porque cada vez que eu soltar aqui um novo trabalho, você vai receber a notificação aí no seu celular, no seu notebook, né? No seu e-mail. Louvado seja o nome do Senhor, e assim você será abençoado com esta palavra do Senhor. Amém?